Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a quarta aula sobre os números inteiros. Serão 6 aulas dedicadas ao tema. Nesta aula, veremos como multiplicar e dividir números inteiros, em especial os inteiros negativos. Na aula anterior aprendemos a adicionar e a subtrair números inteiros. Como uma forma de facilitar o entendimento dos inteiros negativos, consideramos os inteiros positivos como sendo dinheiro e os inteiros negativos como sendo dívida. Com isso em mente, você aprendeu a encontrar facilmente os resultados de contas como as mostradas na tela. Aplicamos o mesmo tipo de raciocínio, de associar adições a dinheiro, e associar subtrações a dívidas, para encontrar o resultado de uma expressão aritmética semelhante à que você está vendo na tela. Por fim, aprendemos que o negativo de um número negativo é um número positivo. Nesta aula aprenderemos a fazer contas de multiplicação e de divisão com inteiros, em especial, como os inteiros negativos. A multiplicação e a divisão entre dois ou mais inteiros é feita da forma como você já aprendeu com os números naturais. A novidade é que agora o sinal do resultado, se positivo ou negativo, dependerá do sinal dos termos envolvidos. Você já sabe que a multiplicação entre dois inteiros positivos é um inteiro positivo. Por exemplo, a multiplicação entre os inteiros positivos 7 e 5 é 35 positivo. Indicamos isso assim: mais multiplicado com mais dá mais. Do mesmo modo, a divisão entre dois inteiros positivos é um número positivo. Por exemplo, a divisão entre os inteiros positivos 35 e 7 é igual a 5 positivo. Indicamos isso assim. Agora, vamos aprender qual é o sinal do produto de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo e qual o sinal da divisão entre um inteiro positivo e um inteiro negativo. A expressão mostrada na tela, o produto de um inteiro positivo, A, pelo inteiro negativo B, pode ser reescrita como sendo a adição de A parcelas, cada uma delas igual a menos B, uma vez que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. É fácil ver que, se cada parcela B representa uma dívida, então teremos ao final uma dívida, isto é, um número negativo, cujo valor numérico é igual a A vezes B. Portanto, a multiplicação de um inteiro positivo por um inteiro negativo é um número inteiro negativo. Indicamos isso assim: mais multiplicado com menos dá menos. Devido à propriedade comutativa da multiplicação, vale o mesmo resultado quando os termos trocam de lugar. Por isso, dizemos que menos multiplicado com mais dá menos. Eu sei. A propriedade comutativa da multiplicação, que vimos na quinta aula do tópico sobre os números naturais, se aplicava aos números naturais. Rigorosamente, eu teria que demonstrar que ela também vale para os inteiros, mas, para isso, eu teria que recorrer a alguns conceitos sobre os quais você talvez não conheça, como, por exemplo, estrutura dos inteiros, anel comutativo e outras coisas. Por isso, peço apenas que aceite a validade da propriedade comutativa da multiplicação para os números inteiros. O mais importante é ver que a multiplicação de dois inteiros com sinais trocados é sempre um inteiro negativo. Do mesmo modo, e sem demonstrar, pelas mesmas razões anteriores, a divisão entre inteiros negativos com sinais trocados é sempre um número negativo. Portanto, por exemplo, menos 4 multiplicado por 3 é igual a menos 12. 8 multiplicado por menos 6 é igual a menos 48. Menos 18 dividido por 2 é igual a menos 9. E 150 dividido por menos 8 é igual a menos 18,75.
Observe que sempre colocamos pares de parênteses nos números com os seus respectivos sinais para indicar que esses sinais pertencem ao número, e para diferenciar de uma operação de adição ou subtração e como forma de deixar a expressão mais clara. Você está vendo na tela um resumo do que já apresentamos até o momento. Resta apenas saber qual o sinal da multiplicação e da divisão entre dois inteiros negativos. Vou iniciar com um exemplo para você entender qual o sinal que resulta da multiplicação ou da divisão de dois inteiros negativos. Mais adiante, vou demonstrar isso de forma mais geral. Já sabemos que a multiplicação de um inteiro positivo por um inteiro negativo é um inteiro negativo. Por exemplo, menos 1 vezes 3 é igual a menos 3. Vamos indicar esse resultado na reta dos números inteiros. Agora, vamos multiplicar menos 1 por 3 menos 1, isto é, vamos multiplicar menos 1 por 2. Isso dá menos 2. Vamos indicar esse resultado na reta dos números inteiros. Em seguida, vamos multiplicar menos 1 por 2 menos 1, isto é, vamos multiplicar menos 1 por 1. Isso dá menos 1. Vamos indicar esse resultado na reta dos números inteiros. Você deve ter percebido que, à medida que reduzimos o multiplicador uma unidade, passando de 3, depois para 2 e depois para 1, o resultado da multiplicação por menos 1 se deslocou para a direita uma unidade na reta dos números inteiros, saindo de menos 3, depois menos 2, até chegar em menos 1. Isso também acontece no passo seguinte, em que, ao multiplicarmos menos 1 por 1 menos 1, isto é, ao multiplicarmos menos 1 por 0, o resultado se desloca uma unidade e fica sendo igual a 0. Caso esse comportamento se mantenha, no passo seguinte, a multiplicação de menos 1 por 0 menos 1, isto é, a multiplicação de menos 1 por menos 1, deve resultar em mais 1, ou 1 positivo. Esse resultado nos leva a acreditar que a multiplicação de menos 1 por menos 1 é igual a um número positivo e que, de modo geral, a multiplicação entre dois inteiros negativos resulta em um inteiro positivo. Procedimento semelhante poderia ser feito em relação à divisão. Assim, por exemplo, menos 5 vezes menos 7 é igual a 35. E, menos 12 vezes menos 15 é igual a 180. Do mesmo modo, menos 30 dividido por menos 6 é igual a 5, e menos 27 dividido por menos 9 é igual a 3. Com o uso de alguma álgebra, não é difícil demonstrar que o produto de dois inteiros negativos é um inteiro positivo. Consideremos dois inteiros, a e b, ambos diferentes de zero. A multiplicação de menos a por b menos b é igual a zero. Mas, da propriedade distributiva da multiplicação, menos a vezes b menos b, também é igual a menos a vezes b, mais menos a vezes menos b. Igualando as expressões 1 e 2, temos que menos ab mais menos a, que multiplica menos b é igual a zero. Adicionando ab a ambos os lados da expressão, e em seguida, cancelando menos ab com mais ab, resulta que menos a vezes menos b é igual a ab positivo. Isto é, a multiplicação de dois inteiros negativos é um inteiro positivo. Com isso, concluímos o quadro sobre o sinal resultante de multiplicação ou da divisão entre dois inteiros. Ele nos diz que, ao multiplicarmos ou dividirmos dois inteiros com sinais contrários, o resultado será negativo. Nos informa, também, que, ao multiplicarmos ou dividirmos dois inteiros com sinais semelhantes, o resultado será positivo. Antes de concluir, eu gostaria de lançar um desafio para você. Você saberia me dizer qual é o quociente e resto da divisão de menos 15 por menos 6? Nós veremos as respostas a estas questões na próxima aula. Encerramos nossa quarta aula sobre os números inteiros. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto.
Na aula seguinte aprenderemos a encontrar o resultado de expressões aritméticas com números inteiros. Estude bastante e até lá!